capítulo é o 28 do Hospital dos Médios e que fala sobre a pior vaidade. E aí eu trouxe que a vaidade origina do termo latino vanitas, cujo significado é vácuo, vazio. Então, ele começa de uma maneira, esse capítulo, na verdade, ele é quase um monólogo, porque no capítulo anterior o Chico está fazendo a visita aos pavilhões dos enfermos, né? Então ele passa pelas mulheres, que o Inácio diz que são muito mais calmas e resignadas, e depois ele passa pelo dos homens. E nesse capítulo, esse capítulo exatamente vai tratar de um personagem muito interessante. Ele, assim, ele fala muita coisa para o Chico que eu acho que ninguém nunca falou e que na verdade é um sentimento dele, né? Quando eu estava lendo, eu comecei assim, nossa, mas que coisa esquisita ele falar tanta coisa com o Chico assim. Mas na verdade é um sentimento dele e como a gente está aprendendo, é um respeito que a gente tem que ter. Vocês vão notar coisas que são cômicas, assim, as passagens que ele fala com o Chico. Então, quando o Chico chega, o doutor Inácio tinha pedido também no capítulo anterior que os pacientes ficassem nas portas dos quartos, né? Dos seus quartos para poder o Chico ter mais acesso. Aí ele passa por um senhor, que a gente só descobre o nome dele quase no final do capítulo, que chama Fernando. Esse homem é uma figura interessantíssima. Ele começa falando com o Chico assim, logo de cara, que ele não entende, né? Logo que ele encontra com o Chico, ele começa falando assim, olha, eu não sei por que eu estou aqui na ala de tratamento, porque é um hospital psiquiátrico, né, tratando médios, né, pessoas que fizeram aqui na Terra, trabalharam com mediunidade. Então ele fala assim, eu não sei por que eu estou aqui. Ele fala na lata assim com o Chico, eu sou um homem puro. Ele fala mesmo no capítulo, ele diz assim, eu sou um homem puro, então eu não entendo por que eu estou aqui. Ele diz também, fala assim, que foi um adepto ao espiritismo e que ele praticou fervorosamente todas as regras daquele espiritismo. Tudo que está lá no livro dos médios, ele fala assim, eu pratiquei, eu sou um espírita na maior concepção que há da doutrina, né? E ele, quando ele fala assim que ele foi puro, ele diz também que ele só tem um defeito, na verdade. Então, gente, aí dá para imaginar a loucura de uma pessoa, né? Porque, assim, por mais que eu me vejo como uma pessoa muito santa, eu sei que estou ainda na Terra com muitos defeitos, né? E daí ele fala que ele só tem um defeito. Um é ele fumar. Isso quando ele esteve encarnado. É ele fumar e o outro ele usar um anel. Então, ele começa a conversar com o Chico, assim, na verdade, ele vai falando, se pronunciando, e fala com o Chico que o Espiritismo é uma doutrina que tem que ser seguida ao pé da letra. Tudo que está lá tem que ser obedecido. Eu vou fazer um resumão, né, gente? Claro. Que o Espiritismo, ele tem um condutor que é o Allan Kardec, dentro da doutrina. Ele fala também, olha, Chico, você não concorda que a gente reconhece um verdadeiro espírita quando ele faz a sua mudança moral? E o Chico, naquela, né, paciência toda, naquele amor, naquela compaixão toda, ele fala, meu filho, é verdade. E o Chico não entra na energia que ele estava, naquele desespero todo. Ele fala assim, olha, eu conheço vários médiuns, vários dirigentes de centros espíritas que deveriam ser destituídos, casas que deveriam ser fechadas, porque moralmente eles estão extremamente comprometidos. Eu não. Eu fiz tudo que era possível fazer. Aí, e nisso, ele vai perguntando ao Chico, ele vai retrucando, ele vai falando que ele era uma pessoa que tinha todo um compromisso com aquela doutrina e naquele momento o Chico, quem estava acompanhando era o Espartaco, Gonçalves e o Inácio e a Domingas, né? Eles ficam ouvindo aquelas expressões dele. Então, ele pergunta, olha, eu denunciei tudo que eu vi de errado dentro das casas. E eu que sou o intolerante? Eu que sou o errado? Não. Eu cuidei da doutrina. Eu trabalhei
Aí, o Chico pega num determinado momento, cai na ingenuidade e fala assim, meu filho, precisamos melhorar, né? Ele fala assim, alto lá, eu não, todo mundo, menos eu preciso melhorar, porque eu já estou fazendo tudo que é possível. Aí ele fala que o pessoal brinca com a mediunidade, que são os ignorantes, e fala uma coisa que eu já ouvi aqui também, que não estudam nem o livro dos médiuns, nem o livro dos espíritas. E realmente, outro dia a gente estava até conversando sobre isso, né? Poucas pessoas têm conhecimento, mas isso não invalida ninguém de ser até mais evoluído do que qualquer um que leia, né? Aí ele também fala de um assunto que às vezes é polêmico nos centros espíritas, a questão da caridade material. Ele fala assim, gente, caridade material é secundário, não precisa disso, por que dar aos pobres? Ele fala todas essas expressões e vai falando, gente, eu estou só repetindo o que ele por enquanto está falando. E o Chico fica balançando a cabeça e às vezes solta algumas expressões. Aí o Chico torna a falar, meu filho, vamos acertando, né? Aí ele fala assim, Chico, o Espiritismo é claro, ele está lá escrito, nós temos que seguir o que está escrito. Ele vira para o Chico e fala assim, você é nosso grande líder. Aí ele começa a falar diretamente para o Chico, você é nosso grande líder, deveria tomar uma posição. E aí ele pega e fala assim também, Chico, você como médium é excelente, mas como líder não tem condições, você não serve para a gente como líder. E fala também que o Espírito, esse capítulo é muito interessante, e ó que o Chico vai agradecendo ele o tempo todo. Ele fala que o Espiritismo teria que tomar um lugar de poder para ele poder sobressair, porque se ele continuar do jeito que está, ele nunca vai crescer e nunca vai ser uma, vamos dizer, uma religião realmente que se posiciona. Aí o Chico pega e fala com ele assim, aí ele também fala que o Chico fica em cima do muro em algumas posições. O Chico fala com ele, olha, nós vamos tentando acertar, né? Cada um na sua condição, vamos tentar acertar. Ele pega e fala assim, olha, quando eu desencarnei, tudo igual. Aqui, do outro lado, tudo igual. Ele fala que ele não é espírita mais, porque do jeito que ele está sendo tratado lá no Hospital dos Médiuns, ele decepcionou, ele não sei o quê, então ele continua naquela loucura lá. E fala assim, olha, cheguei à conclusão que o Espiritismo é mais ciência do que religião. Por quê? Aí ele fala assim, oração, passe, água fluidificada, isso tudo vem do catolicismo, não é do Espiritismo. Aí ele continua. E fala que o maluco sou eu. Aí ele, né? Um homem educado, que não faz nada, que não vira... Ele falou assim, eu podia juntar um monte de gente aqui para a gente proteger o Espiritismo, a doutrina, né? Mudar isso tudo aqui. E fala com o Chico também, que o Chico deveria tomar providências. E tem uma expressão que ele usa, que ele fala assim, humildade demais é servilismo. Ele fala com o Chico isso, né? Tudo ele vai falando para o Chico e todo mundo ouvindo. Ele pergunta para o Chico assim, por que os médicos, os espíritos não falam por você, não tomam uma providência, né? O Chico fala, eles fazem o que pode. Ou seja, na verdade a máquina é deficiente, mas eles fazem o que pode. Ele fala com o Chico também, olha, não fique magoado, mas eu vou dizer, quando você mudou para Pedro Leopoldo, a sua mediunidade foi embora. Aí o Chico ele fala que a produção do Chico caiu de qualidade. Isso tudo ele falando para o Chico, que ele precisava voltar a ser o Chico que é. Então, que lá, quando ele estava em Pedro Leopoldo, ele doutrinamente, ele era mais firme. O Chico fala com ele assim, olha, os janeiros vão chegando, né? Quer dizer, a idade vai chegando, as coisas vão mudando. Ele fala, a idade? Que nada, você perdeu a sintonia dos outros tempos. Ele fala assim com o Chico, André, Emmanuel, nunca mais foram os mesmos. Ele ainda comenta que Chico, no final da vida,
O absurdo dos absurdos para ele é que no final de vida do Chico, ele recebeu uma mensagem de Nossa Senhora da Abadia. Aquilo para ele foi um escândalo e que foge completamente qualquer teoria do Espiritismo. Ele pergunta, onde a doutrina vai parar? Aí ele vira para o Chico e fala também que o Chico, nem ele se salvou de obsessores, nem o Chico se salvou. E o Chico responde uma coisa que eu adorei, que ele era até o obsessor dele mesmo, e que muitas vezes acontecia mesmo. Ele fala assim, eu sou um deles de mim mesmo, e luto e continuo lutando muito. E desculpa por ter decepcionado o Fernando. Ele fala assim, olha, desculpe-me, Fernando, se eu caí. O Fernando falou assim, não, você não caiu. Aí ele foi até assim, bonzinho com o Chico e fala assim, não caiu, mas muito do misticismo que existe hoje na doutrina, a culpa é sua. Então, por aí vocês veem que coisa mais. Aí ele pega e fala também assim, precisamos de hierarquia, porque senão não vai funcionar do jeito que está. Gente, eu até esqueci. Esqueci. Aí ele pega e fala assim, só porque eu falo a verdade, eu sou considerado intolerante, eu sou considerado muita coisa, mas temos que ter hierarquia e o médium tem que obedecer e nunca mandar. É um conceito dele, né? Aí o Chico fala com ele, olha, se eu tivesse sido mais obediente, aí ele vira para o doutor Inácio que estava do lado, porque os dois tinham muito atrito, porque o doutor Inácio, conhecendo a personalidade que ele estava tratando, ele não dava tanta atenção o tempo todo àquela personagem que precisava. Era o tempo todo, ele tinha listas para falar com o doutor Inácio, ele queria condições especiais para falar com o doutor Inácio, e aí o doutor Inácio não dava vamos dizer, essa atenção excessiva que ele precisava. Era na medida certa. Aí ele vira para o doutor Inácio, tá vendo, doutor Inácio? Até o Chico reconhece. O Inácio pega e tem uma vontade assim de rir e fala assim, tô vendo. Ele fala assim, o Chico fala comigo, o senhor não me dá nenhuma audiência, nem conversa comigo. Aí ele fala assim, gente, precisamos de salvar o espiritismo que está mistificado. Ele pode ter razão? Pode, a gente não discute, porque hoje tem muita coisa errada, a gente está vendo muita coisa que não é, né? Mas não é assim que vai. Ele fala assim também, você é bom, Chico, mas não serve para mandar. Na função de médium não tem igual. Ele fala com o Chico. Aí ele fala, o Chico responde para ele, olha, quem dera que eu fosse isso tudo que você está supondo. Eu fui um cisco e ainda sou um cisco desse lado de cá, né, desencarnado. Ele fala, pelo amor de Deus, não fala cisco mais não, que falsa humildade, ninguém aguenta mais ouvir isso. E fala assim, eu falo, gente, é muita falsa modéstia a sua. Ele fala tudo isso com o Chico. Aí ele falou assim, tem que parar com esse negócio de cisco, porque todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe, o apelido do Chico é cisco aqui, né? E continuou sendo lá. Aí ele fala assim, olha, tá soando falsa modéstia, então pode parar com isso. Aí o Chico pega e fala assim, não, quando alguém interfere, o Chico fala assim, não, pode continuar falando, meu filho, você está me fazendo um bem enorme, você não sabe o tanto que está sendo bom para mim você falar isso tudo. E aí ele volta também ao assunto que quando eles estavam encarnados, o Fernando, como dirigente também, várias vezes tentou falar com o Chico, mas o Chico estava todo protegido pelas pessoas que circundavam, né? Então as pessoas que estavam ali tinham a agenda dele e realmente não era uma pessoa de fácil acesso. E aí ele pega e fala assim, e você era conivente com isso, você não deixava a gente ter acesso e era conivente. Aí ele também, ele fala assim, humildade esconde muita vaidade. Ele fala com o Chico assim, muito claro para o Chico. Aí o Chico pega e fala assim, quando o Gonçalves tenta intervir na fala do Fernando, aí o Chico fala assim, não,
deixa ele continuar porque eu preciso dessa vacina. Aí, mais uma vez, o Fernando se sente importante naquele momento e fala, tá vendo? Todo mundo interfere, todo mundo, o Chico fala para não ser defendido, né? Para deixar ele continuar. Ele fala assim, tá vendo, gente? Tá vendo, Chico? Todo mundo quer te proteger, abusar da sua mediunidade. São todos chiquitas. Chiquitas. Eu achei, e não espíritas. Ou seja, parecendo uma... tudo, né? Chiquistas. Isso. E não espíritas. Querem aproveitar da sua mediunidade. E novamente ele fala assim, você é conivente com todo mundo. Aí o Chico começa a caminhar e ele fala sobre o que é verdadeiramente a pior vaidade, que é a vaidade da questão do espírito, das coisas do espírito. Nem tanto a vaidade na qual ele está falando que é a vaidade da natureza acadêmica, e sim das coisas do espírito. Essa é a pior vaidade que ele considera. Por quê? A vaidade, o orgulho e a prepotência, que gera, de certa forma, a fascinação. E o Chico também relata e que o maior medo dele na vida, quando encarnado, e agora ele fascina em tanto, mas ainda era sofrer uma obsessão por fascinação. Em que o conceito de fascinação eu trouxe para vocês, né, dentro da questão espiritual, que fala que é uma influência sutil, pertinaz, ilusões criadas no pensamento do indivíduo, paralisa sua capacidade de julgar, inspira sua confiança cega, impedindo de compreender, e isso a doutrina não nos pede, ela pede a compreensão, a razão, né, a inteligência para isso tudo. O abuso da falta, né, o abuso da fala e da escrita, que a gente tem observado que muitos livros estão assim, fugindo muito, né, estão muito romanceados, quer dizer, isso na minha opinião, tá, gente? Estão romanceados demais, estão falando coisas que, na verdade, às vezes eu até converso com alguns amigos que chegam e falam assim, ah, isso assim, assim, não, gente, não é bem assim, vão em fontes, né, realmente que vão instruir, não em romance só. Então, o Chico fala que agora nem tanto, mas que a fascinação era para ele o maior temor dele na encarnação dele. E aí, o Gonçalves ou Esparto pergunta e fala assim, e a cura disso? Ele pega e fala assim, olha, a cura eu não sei, mas eu sei o que eu tenho que fazer, né, para não cair. E quando ele fala que o remédio é o sofrimento, ele também contrapõe falando assim, não é uma questão de masoquismo, é uma questão de que se eu não, se eu não cuido, se eu não olho para mim mesmo, eu posso realmente ficar fascinado e achar que aquilo tudo que eu falo. E aí eu pensei também na nossa reunião de sexta-feira, como é fácil cair em palavras para os espíritos, nas quais eu também fico orgulhosa, soberba, não sei o quê, e o cuidado que a gente tem que ter mesmo. E ele também fala que não conhece qualquer pessoa que não tenha ficado meio afetada por essa vaidade, por essa fascinação no meio. E torna, aí eu estou lendo aqui o final, que as coisas do espírito, a vaidade, pelas coisas do espírito, é pior que qualquer vaidade de natureza acadêmica. Aí realmente eu compreendi o livro quando ele fala assim. Porque até então, quando você começa a ler o capítulo, você começa a achar aquele homem muito engraçado. Eu acho que vocês deviam ler, porque tem muita coisa aqui que também está muito interessante a fala dele. O Chico realmente toma aquilo para ele como uma verdade, até como uma ajuda para compreender, né, o papel dele e se fortalecer. Porque às vezes eu realmente estou tão dentro de mim acreditando que eu estou tão, né, assim, né, Júlia? E que na verdade às vezes precisa de alguém me mostrar que não é bem aquilo que eu estou vivendo e que pode ser ou não ser uma falha minha.
Então, fica aí mais uma lição do Chico pra gente e do Fernando também, que é muito interessante separar e pensar que ninguém nunca falou com um médico tão respeitável assim, né? E ele compreende aquele ser, a fala dele, as dores dele. O Inácio também tem, cuida. E só para completar, por que ele estava internado ali? Quem internou ele foi a mãe. Porque quando ele desencarnou, ele entrou num processo tão grande, tão conturbado, que a mãe teve que colocar ele ali para ele fazer um tratamento. Então, por isso que ele está ali. O Chico ainda pede para ele, o Fernando, orar por ele. E o Fernando fala, eu oro, mas você também tem que me ajudar para sair daqui, porque eu também tenho os meus direitos. Então, aí é mais uma lição sobre a questão da vaidade. Então, fica aí para mim o que eu consegui abstrair disso. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada.